Olá, gente, vamos para a nossa aula 11 de tópicos de geometria 2, tá? Essa aula vai ser uma aula mais light, mais rápido, para meio que descansar daquela última, né, que foi gigantesca aquela aula e repleta de informações, na realidade, que acredito que a gente precisa de um tempo para digerir ela, né? São muitos conceitos naquela construção que a gente fez. Nessa daqui vai ser uma aula mais interessante, por quê? Porque é conhecimento que todos nós já temos da geometria plana. A gente vai estender aqueles conceitos que a gente vê lá. E que conceitos são esses, tá? Nessa aula aqui, a gente vai meio que generalizar aquele conhecido teorema de Tales, certo? O teorema de Tales, ele nos garante que, você considerando um fecho de retas paralelas, né? E você corta esse fecho de paralelas por retas, tá? Não necessariamente paralelas. O que acontece é que os segmentos entre retas paralelas, quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso, tá? Os segmentos que estão entre duas retas paralelas, a cada par de retas paralelas, você tem os segmentos das retas secantes, né, que a gente tomou entre elas ali, eles são proporcionais. Então aqui vai ser a mesma lógica, tá? A gente vai pegar um feixe de planos paralelos, a gente vai atravessar retas nesses planos e vamos provar que esses segmentos de retas entre planos compreendidos entre cada dois planos são proporcionais. É a mesma ideia, certo? Vocês já sabem fazer essas contas. A gente vai generalizar e demonstrar como é que funciona no espaço, tudo bem? A gente já teve, assim, vamos usar uma espécie de lema aqui agora, né? A gente usou uma informação na aula passada para adiantar, que falava que dois segmentos de retas paralelos, né, entre planos paralelos são iguais. A gente usou esse fato aí na construção lá que a gente fez, né, dos nossos prismas, tá bem? Que faremos aqui? A formalização daquele resultado é esse teorema aqui, tá? Diz o seguinte, ó, se você pegar dois segmentos de retas paralelos, tá, com suas extremidades em planos paralelos também e distintos, então esses segmentos são iguais, tudo bem? Vamos à demonstração desse fato aqui. Então, olha a situação aí, ó. Você tem dois planos paralelos, alfa e beta, tá bom? E dois segmentos de retas também paralelos, o segmento AB e o segmento CD. Vamos considerar isso aqui como hipótese do nosso teorema, né? Que é a hipótese. Vamos considerar AB e CD, dois segmentos que são paralelos e estão compreendidos entre os planos que também são paralelos, alfa e beta. Veja, são dois segmentos de retas paralelos, cujas extremidades estão localizadas em dois planos também paralelos. A gente vai concluir que esses segmentos precisam ser necessariamente iguais. Como faremos isso? Bem, essas duas retas paralelas, elas determinam um plano. Isso é resultado de aulas passadas. Essas duas retas paralelas determinam um plano. A gente provou isso aqui, tá bom? Então, já que determina um plano, esse novo plano determinado por essas retas paralelas, eles interceptam os planos A e B, tá bom? Dessa forma, quando você une aqueles pontos lá que estão no mesmo plano alfa, A e C e D e B, você consegue um quadrilátero. E esse quadrilátero ele está totalmente contido no plano que foi determinado pelos segmentos de retas paralelos AB e CD. Tudo bem? Agora veja, daí ó, essas retas determinadas por AC e BD, tá? Olha, essa reta aqui e essa aqui estão em planos paralelos, tá? Elas não se cruzam, estão em planos paralelos. E como AC e BD estão no mesmo plano determinado pelo par de segmentos aqui A, B e CD, então são coplanares, né? De forma que esse segmento AC aqui e o segmento BD, as retas determinadas por esses pontos, né, elas são paralelas. E já que essas retas são paralelas, como consequência, os segmentos AC e BD também são paralelos, tá bom?
E, portanto, o que acontece? Por hipótese, o segmento de reta AB foi tomado paralelo ao segmento de reta CD. E a gente acabou deduzindo aqui, da nossa construção, que o segmento de reta AC e o segmento de reta BD são paralelos. Ora, e são segmentos de retas todos coplanares, num plano só. Qual é a figura do plano? Tá? Uma figura geométrica desenhada num plano que os seus lados opostos são sempre paralelos. Só tem uma possibilidade, isso é um paralelogramo, né? Então esse nosso quadrilátero aí em questão é um paralelogramo. Já que é um paralelogramo, esse lado aqui, ó, AC é igual ao lado BD, tá bom? E o lado AB é igual ao lado CD, que era o que a gente queria, que esses segmentos de reta fossem iguais. E acaba o teorema, né? E assim, já que é um paralelogramo, esses segmentos AB e CD são iguais e era o que a gente queria, tá bom? Esse teorema, na realidade, é um lema, a gente vai usar para provar o teorema central da aula, que é o seguinte, né? Então vamos aplicar esse teorema que a gente acabou de demonstrar da seguinte forma. Esse é o teorema de nossa aula. Se você considerar um feixe de planos paralelos e duas retas secantes a esses planos, tá bom? Então, os planos determinam segmentos de retas proporcionais sobre essas retas em questão, tá bom? Novamente, pega um feixe de planos que são paralelos, você vai atravessar retas nesses planos. Então, pegando cada pedacinho cada segmento de uma dessas retas nos entreplanos, eles são proporcionais. Vamos ver o que isso significa, né? Demonstração. Vamos lá. Vamos tomar aqui, só para ilustrar, mas não teremos perda de generalidade. Vamos pegar 3 planos. O que se faz para 3 planos? Faz para uma quantidade qualquer deles. Tá bem? Então, eu escrevi aqui sem perda de generalidade, quer dizer, se eu faço para 3 planos, não quer dizer que não funciona para 4, vale para qualquer quantidade, tá bom? Vamos considerar aí alfa, beta e gama, 3 planos paralelos, tá bem? Que é o que nos diz a hipótese. E vamos pegar 2 retas atravessando esses planos aí, né? R1 e R2, 2 retas que são secantes a esses planos. 2 retas quaisquer, tá bom? 2 retas apenas. E agora o que faremos? A reta R1 ela vai cortar os planos em questão aí nos pontos A1, B1 e C1. Aqui, ó. R1 corta os planos alfa, beta e gama em A1, B1 e C1. Da mesma forma, a reta R2 vai cortar os mesmos planos segundo os pontos A2, A2, B2 e C2. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Passando pelo ponto A1, tá bem? Eu vou passar aqui uma paralela à reta R2 passando por A1. E eu consigo o seguinte. Bom, tracemos a reta que é paralela a R2 e que passa pelo ponto A1. Tá certo? Veja, já que essa reta R2 é paralela a R2', né, que é a nossa nova reta, que passa por A1 e é paralela a R2, ela vai cortar também todos os planos, porque a gente viu um resultado. Se você pegar uma reta e passar, né, por um ponto de um plano que do espaço, então ele vai cortar qualquer plano paralelo. Então essa reta R2 aqui vai cortar todos os pontos, tá bom? Então vamos chamar ela de R2 e R2 vai cortar esse plano aí, segundo os pontos A1, por quê? Por A1, porque eu usei A1 para determinar a R2'. A R2' é a reta que passa por A1 e é paralela a R2. Então essa reta vai tocar o plano alfa aqui em A1, o plano beta em B2', e o plano alfa aqui em C2'. Tá bom? Veja que eu estou comparando, ó. Estou fazendo relações. Tudo que acontece nessa reta aqui, R2', eu estou colocando a linha aqui. Aqui seria um ponto A2', mas só que o ponto A2' nada mais é do que o A1',
devido à construção que fizemos dessa reta aqui. Pois bem, essas retas são secantes, né? R1 e R2'. Ora, essas retas aí, R1 e R2', eles determinam um plano. Né? Então tá aí o plano determinado por R2' e R1. E veja que esse plano que eu criei, ele está cortando um feixe de planos paralelos, né? Então, ele vai cortar aqui o plano beta de acordo com o segmento de reta, né? B1, B2, na verdade é uma reta determinada por B1, B2', né? Aqui, certo? Mas vamos olhar só para o segmento. Esse é o efeito que causará na interseção entre as retas que nos interessam, tá bom? Então esse novo plano ele vai cortar aí beta e gama segundo as retas determinadas por B2' e C1, C2', tá bem? E como esses pontos aqui, ó, B2', B1 são pontos do plano novo, né? Então esse segmento de reta aqui ele está tanto no plano novo quanto no plano beta. Esse segmento de reta aqui, ó, C1, C2', ele está tanto no plano novo como no plano gama aqui, certo? Essa é a situação. E agora veja, eu tenho aqui, ó, duas retas, certo? E perceba que essa reta aqui, ó, C2', C1, ela é paralela à reta B2', B1 e assim por diante. E temos aqui nesse plano particular aqui, aquela situação que tínhamos de teorema de Tales para o plano. Tá vendo o que a gente construiu aqui? Agora vamos fazer as comparações, né? Então, nesse novo plano, o que a gente tem aqui? Aplicaremos nele o teorema de Tales, aquele que valia para a geometria plana. E o que eu quero que vocês observem? Esses segmentos de reta são proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar o segmento de reta A1, B1 e dividir pelo segmento de reta A1, B2', ó, são segmentos equivalentes, estão no mesmo plano, é igual a eu pegar o equivalente aqui embaixo, ó, B1, C1 e dividir por B2', C2', assim como vocês estão vendo. Da mesma forma, perceba que assim como esse segmento aqui, ó, A1, B1, está entre dois planos paralelos, que é alfa e beta, o segmento A1, C1 também está entre dois planos paralelos, que são alfa e gama. Então, vou aplicar também essa lei de Tales para ele, né? O teorema de Tales. Isso vai ser igual a A1, C1, dividido pelo seu equivalente, que é quem? É A1, C2', aqui, ó. Tudo bem? Então, pelo teorema de Tales, vale essas proporções entre esses lados entre retas, né? Para nós aqui foi entre planos. Então, mas o que acontece? Essa reta R2 é paralela à reta R2', tá? E veja, A1, B2' e A2, B2 são dois segmentos de retas, tá? Paralelos, tudo bem? Cujas extremidades estão contidas em dois planos paralelos e distintos. Isso é o teorema que a gente acabou de demonstrar antes desse aqui, tá bom? Então, aplicando naquela lógica lá, a gente conclui que o segmento A1, B2', aqui ó, A1, B2', ele precisa ser igual ao segmento A2, B2. Com o mesmo raciocínio, o segmento B2', C2', olha aqui o pedaço onde está. Ele é equivalente a qual? Ele é igual ao segmento B2, C2. Da mesma forma, o segmento A1, C2', ele vai ser igual ao segmento A2, C2, pela mesma razão já explanada antes. Tá bem? O que ganhamos? Olha para essa igualdade aqui. Olha, A1, B2', que está aqui, ele é igual a A2, B2. Então, nessa fração aqui embaixo eu vou colocar A2, B2. Logo, temos isso. Igual, aí B1, C1, aqui ó, B2', C2'. Olha para cá, ele é igual a B2, C2. Então, vai ser igual
Isso aqui, essa nova fração. E por último, aqui embaixo, ó, A1C2', tá aqui, ó, A1C2' é igual a A2C2, então esse pedaço é igual a isso. E acabou, né? Dessa maneira, ó, olha para cá agora. O segmento A1B1 é proporcional a A2B2, que está aqui, ó, entre os dois mesmos planos. O segmento B1C1, aqui, ó, ele é proporcional ao segmento B2C2, aqui, tá bom? E por fim, ó, o segmento A1C1, ó, A1C1, ele é proporcional, né, que no caso está entre os planos alfa e gama, é proporcional ao segmento A2C2. Isso aqui sempre vale. É meio que uma extensão do teorema de Tales, que a gente já conhecia, para o caso em que você tem agora um feixe de planos que são paralelos, cortados por retas. Então, preserva-se aí a proporcionalidade dos segmentos que se detectam entre cada par de planos. Então era isso, nossa aula mais rápida, mais leve. Esperem exercícios, que já terminamos a segunda lista, né? Já acabou o prazo. Não demoramos mais nenhuma semana para colocar a terceira lista. A gente precisa continuar com o curso, tá? Pelos meus planos, eu acho que eu vou arrochar mais, fazer aulas mais compridas, como a última que a gente teve, tá? E eu acho que no máximo em 6 aulas a gente concluiu os conteúdos e entraremos para fase 2 de nossa avaliação, que serão aqueles encontros de forma síncrona, tá? Onde a gente vai discutir questões, trabalhá-las, vocês vão fazer exposições e a gente vai tratar como é que se dará. Mas a princípio é isso, né? Eu vou trazer questões e eu vou escolher grupos para resolver questões e expor para os colegas, e assim a gente vai meio que se assegurar que de fato a gente absorveu as ideias das questões que foram trabalhadas nas listas, tá? Então é uma forma de chancelar o que já foi feito, vocês mostrando que sabem fazer, tá bem? Então é isso, tudo de bom, fiquem bem, tchau, tchau.